E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora eu vou fazer a segunda parte da aula de controle hormonal. Nessa segunda parte, a gente vai falar sobre o ciclo estral e o ciclo menstrual e todo o controle hormonal em cima disso. Então, até agora, vocês entenderam como que funciona o controle hormonal da ovogênese. Então, a gente estava falando ali do hipotálamo, da hipófise e do ovário. O hipotálamo produzir GNRH e liberar o GNRH para atuar na adenopófise, que produz e libera o FSH e o LH. O FSH age nas células da granulosa e o LH nas células da teca. Para produzir, as células da teca produzem testo, que vai para as células da granulosa, que são convertidas em estrógeno, certo? Depois de ovocitado, por um pico de estrógeno, depois vai ter um pico de LH e FSH, que nós vamos entender melhor. O ovocitado formou o corpo lúteo tem receptores para LH, então LH estimula o corpo lúteo a produzir progesterona. Então, nós temos um feedback negativo entre progesterona e LH e estrógeno e FSH. Então, quanto maior o nível de estrógeno, menor o nível de FSH. Quanto maior o nível de FSH, menor o nível de estrógeno. Mesma coisa do LH e progesterona. Esse é o normal, feedback negativo. Agora a gente vai falar dos ciclos. Ciclo estral e ciclo menstrual. O que é isso? O ciclo menstrual, os ciclos sexuais, né? Porque as fêmeas, em geral, elas passam por ciclos. A reprodução dela é cíclica, diferente do macho, que é diário o processo de produção de espermatozoides. E por ser uma reprodução cíclica, por ser uma regulação cíclica, existem dois tipos de ciclo. O ciclo menstrual, que acontece nos primatas, e o ciclo estral, que acontece em todos os outros animais, né? Em todos os outros mamíferos, certo? Todos os outros mamíferos. Então, como que funciona? O ciclo menstrual, a gente sabe da presença da menstruação. No ciclo estral, não há menstruação, tá? Há o estro, que nós vamos falar sobre isso, tá? Então, como que é o ciclo estral? O ciclo sexual das fêmeas domésticas, dos animais domésticos, né? Da grande maioria dos mamíferos, é conhecido como esse ciclo estral. E como funciona isso? A fêmea, ela só vai aceitar a monta ou ela só vai aceitar acasalar, né, se estiver ovulando. Ou melhor dizendo, se ela estiver numa fase fértil. Porque, por exemplo, a gata, ela só ovocita se acasalar. Mas existe um porquê disso. Então, na verdade, é o seguinte, ela tem que estar receptiva. E ela só está receptiva na fase estro do ciclo estral, tá? É quando ela aceita a cópula. Então, esses ciclos, eles têm, como eu disse, eles têm fases. E existem fases que duram mais tempo e fases que duram menos tempo. Por exemplo, existem animais que são chamados de monoestrais, quer dizer, eles têm um único estro, quer dizer, uma única fase receptiva do ano, e em todo o resto do ano, eles são da fase que a gente chama de anestro, ou um anestro muito longo, né? Sem estro, sem estar receptivo. Agora tem animais que são diestrais ou poliestrais, que têm vários estros durante o ano, várias fases receptivas. Então, quais são as fases do ciclo estral? Nós temos a proestro, aqui do lado, proestro, estro, metaestro, diestro e o anestro quando está sem ovocitar. Nós vamos entender melhor. O proestro, então, ele vem antes do estro. Lembra que o estro é quando recebe, onde ela está fértil, onde ela ovocita, tá? Então, no proestro, tá? É aquela fase em que vai anteceder. Então, ele vai ter uma produção crescente dos níveis de estrógeno, porque lembra, lá está o ovócito, não ovulou ainda, não ovocitou ainda, então eles estão crescendo, então eles estão cada vez sendo mais estimulados pelo FSH e pelo LH, então eles estão produzindo cada vez mais estrógeno. Então, no proestro, há uma produção crescente de estrógeno, produzido pelos folículos, tá? E essa produção crescente de estrógeno vai fazer o que a gente chama de feedback positivo. Essa grande quantidade de estrógeno que está sendo produzido neste período, ao invés dele diminuir a concentração dos outros hormônios, ele vai estimular um pico de liberação de GNRH, que vai fazer um pico de LH e FSH. O pico de LH vai acontecer na entrada do estro. Por quê? Por causa da produção crescente de estrógeno do proestro, esse estrógeno vai atuar lá no hipotálamo e na hipófise. E no hipotálamo ele vai promover um pico de GNRH. Esse pico de GNRH vai atuar lá na hipófise e vai promover um pico de LH. Quando aconteceu o pico de LH, o animal já entrou no estro.
Então, ele vai estar pronto para receber a monta. Então, quer dizer que deu um pico de LH. Então, vai finalizar a maturação daquele ovócito e ele vai ser ovocitado. O pico da LH vem junto com um pico menor, mas tem um pico de FSH também, porque tem um pico de GNRH e ele estimula os dois, então a gente vai ter um pico de LH seguido de um pico de FSH. E isso que promove a ovocitação. Então, a gente está na fase do estro. Pronto, ovocitou, vocês concordam? Se ovocitou, lá no ovário, está formando quem? Corpo lúteo. Então, vocês concordam que na próxima fase vai ter a formação do corpo lúteo e o começo da produção de progesterona. Que fase é essa? Metaestro. Porque acabou de liberar, formou um corpo lúteo e começa a produção de progesterona. Vocês concordam que quando começa a produção de progesterona, o LH está atuando, vai cada vez produzir mais progesterona. Então, a gente tem a máxima produção de progesterona quando no diestro, a próxima fase. Então, é uma máxima produção de progesterona. Quando a progesterona está muito alta, lembra do feedback negativo, o que ela faz? Ela inibe a liberação de GNRH e de LH. Então, a gente inibindo a liberação de GNRH e de LH, a gente vai ter o quê? Vocês entendem? O feedback negativo, ela está muito alta, ela inibe a liberação de GNRH e LH. Então, vai cair esse controle. Se houver uma fertilização, vai continuar a produção. Se não houver essa fertilização, essa inibição, essa queda, vai diminuir depois a produção de progesterona, porque o corpo lúteo vai morrer. Caiu, o ciclo é retomado. Entenderam? E quem é a fase anestro? Anestro é o que a gente chama do descanso sexual. É quando o sistema reprodutivo se prepara para uma nova fase. Então, é quando ele não está em nenhuma das outras fases do ciclo. Então, a gente tem o proestro, estro, metaestro e diestro, tá? E o anestro, que é o descanso sexual. Portanto, se o animal ficou prenhe, se fertilizou, o corpo lúteo vai durar mais tempo. Por que o corpo lúteo vai durar mais tempo? Aqui tem o melhor exemplo, aqui está falando por quê. Ó. Por que o corpo lúteo vai durar mais tempo, tá? Se não fertilizou, perdão. Se não fertilizou, o corpo lúteo vai durar menos tempo. E se fertilizou, o corpo lúteo vai durar mais tempo. Qual é este controle que acontece? Vamos entender aqui, ó. Aqui no escrito mostra isso. Ó. Se não fertilizou, o que vai acontecer? Não tem embrião, não vai ter implantação. Então, o endométrio não vai receber nada. Como o endométrio não vai receber nada, não vai sinalizar nada de nada, o endométrio começa a liberar prostaglandina. E essa prostaglandina vai lá no ovário e vai promover luteólise. Vai destruir o corpo lúteo. Se o corpo lúteo é destruído, para a produção de progesterona. Se para a produção de progesterona, lembra que a progesterona estava inibindo o GNRH e o LH? Se para a produção de progesterona, o GNRH e o LH podem ser novamente retomados, começa um novo ciclo. Agora, se fertilizou, o que acontece? Existe um embrião, esse embrião vai implantar e por causa da implantação, tá? A gente vai ter a gonadotropina coriônica, que a gente vai falar, que é produzida pela placenta, pelo córeo da implantação. Depois eu vou falar muito isso na aula de implantação. Mas, o que nós temos que entender agora? Se houve fertilização, este embrião vai implantar no útero. Então, vai ter uma sinalização deste embrião para o útero. E aí, esse endométrio não vai produzir prostaglandina. Por quê? O córeo, né, depois a placenta do embrião, vai produzir, né, o HCG, que é a gonadotrofina coriônica, né, humana no caso, né, a gonadotrofina coriônica. E essa gonadotrofina coriônica, tá, não vai haver liberação de prostaglandina porque agora tem um embrião. E essa gonadotrofina coriônica vai para o ovário e vai estimular o corpo lúteo a continuar vivo. E ele continua produzindo progesterona para manter o endométrio. Ó que loucura. E enquanto isso, se ele está produzindo progesterona, não tem pico de GNRH e nem de LH, portanto, não retoma o ciclo porque ela está prenhe. Entenderam? Então, como que funciona? Eu adoro gráficos, com certeza cai um gráfico na prova, no futuro. Então, como que funciona aqui? Ovocitou, quer dizer que teve aqueles picos que eu falei, né? Um pico de estradiol que levou a um pico de FSH, que levou a um pico de LH, que levou a um pico de FSH. Então, depois da ovocitação, olha o gráfico aqui, ó. Depois da ovocitação, o que eu tenho? Lembra que tem formação do corpo lúteo? Então, a progesterona tem que começar a ser produzida. Ó, a progesterona aqui, ó, marrom.
Olha aqui a progesterona depois da ovocitação. Olha isso aqui, crescendo absurdamente. Progesterona produzida. Não houve fertilização. O que acontece? Endométrio produz prostaglandina que avisa o ovário para morrer o corpo lúteo morre e para de produzir progesterona. Se não tem progesterona, feedback negativo, o que acontece? LH e FSH voltam a ser produzidos, né? Ou no caso o LH, porque o gene RH volta a circular. Então, olha os níveis de LH aqui, ó, e de FSH. FSH é o verde, ó, a progesterona caiu, olha o FSH crescendo de novo. E olha aqui o LH em laranja, crescendo de novo, porque progesterona caiu, entenderam? Pronto, deu para entender aqui? Ah, os picos de tudo aqui, ó, para ovocitar. Ah, então aqui um outro folículo foi recrutado, virou dominante, voltou o ciclo, LH e FSH batem um pico, ovocitou de novo, entenderam? Então aqui, vou mostrar melhor. Então, nós temos aqui, ó, ovocitou, ovulou, né? Ovocitou, liberou o folículo, né? Então, uma vez que liberou o folículo, a gente tem o quê? No estro, que ovocita, lembra? No estro. Então, depois do estro tem o metaestro, começa a produzir progesterona. Então, a progesterona sendo produzida aqui, ó, progesterona produzida. Inibe, né? Inibe a liberação de GnRH, né? Mas não houve fertilização. Então, olha a prostaglandina alta, atuando no corpo lúteo para promover a luteólise. Morreu o corpo lúteo, nível de progesterona cai, nível de LH, FSH volta a subir, nova ovulação, certo? Tudo bem até então? Ótimo. Ah, mas e se ficou prenhe? Já já a gente discute isso. Se ficou prenhe, tem um outro controle. Ficou prenhe, não tem prostaglandina, tem o HC, tem o gonadotropina coriônica, que vai atuar no ovário, fazendo o corpo lúteo continuar produzindo progesterona. Não deixa o GnRH atuar, então não tem LH, não tem FSH, então não tem uma outra ovocitação. Beleza? E quem é o ciclo menstrual? O ciclo menstrual, na verdade, ele atua independente do ciclo. Existe assim, ó, ciclo ovariano e ciclo uterino, tá? Então, os ciclos, eles são independentes. O que está acontecendo no ovário é uma coisa, o que está acontecendo no útero é outra. E é isso que nós vamos discutir aqui agora. Por isso que fala de ciclo menstrual, tá? Então, o primeiro dia do ciclo menstrual é marcado pela menstruação, tá? E quais são as fases do ciclo menstrual? A gente tem a fase proliferativa, a fase secretora e a fase menstrual. Mas a gente sempre marca o primeiro dia do ciclo como o primeiro dia da menstruação. Então, começa como se fosse a fase menstrual, depois proliferativa e depois secretora. Vamos pensar assim, tá? Mas é primeiro proliferativa, secretora e menstrual. Vamos discutir sobre isso. Então, são ciclos interdependentes. Está acontecendo um negócio no ovário e está acontecendo uma coisa no útero. Nós vamos discutir isso, tá? O que é a fase proliferativa? A fase proliferativa, ela vem depois da menstruação. E o que acontece? Ela no ciclo menstrual, ele tem 28 dias na média. A fase proliferativa é do dia 5 ao dia 14, tá? A fase proliferativa é aquela fase em que os folículos ovarianos estão em crescimento, pensando no ovário. Fase proliferativa. Então, o folículo ovariano está em crescimento. É quando aquele pool de folículos é recrutado e eles começam a crescer. Se eles começam a crescer, eles começam a produzir estrógeno. Então, essa fase ela vai ser controlada pela secreção, pela produção de estrógeno. Então, os níveis de estrógeno começam a aumentar, certo? Tudo bem? Os níveis de estrógeno começam a aumentar. O que o estrógeno faz? O estrógeno intensifica ali o crescimento dos folículos, mas ele também atua no endométrio, promovendo o crescimento do endométrio. Então, o endométrio, que acabou de sair de uma menstruação, começa a se refazer, tá? Começa a aumentar, tá? As glândulas uterinas, então o estrógeno começa a estimular as glândulas uterinas a aumentar em quantidade, né, em tamanho, e as artérias do útero, as artérias espiraladas, começam a se alongar. Por quê? Se o endométrio começa a se refazer, começa a crescer mais uma camada do endométrio. Então, essa camada tem que ser nutrida. Então, as artérias espiraladas que tem no útero, elas começam a crescer para nutrir todo o endométrio que está crescendo. E as glândulas uterinas começam também a aumentar de número para nutrir todo esse endométrio que está crescendo, porque o estrógeno está estimulando o seu crescimento. Então, lá no ovário, o estrógeno produzido está estimulando também o crescimento dos folículos e no útero ele está estimulando o crescimento do endométrio. Por isso que é uma fase proliferativa. Se esse endométrio está crescendo, vamos pensar lá no ovário. Esses folículos estão crescendo, um ficou maduro,
teve aquele estímulo e foi grande concentração de estrógeno. O que uma grande concentração de estrógeno faz? Feedback positivo. O feedback positivo promove um pico de LH e um pico de FSH. Com um pico de LH e um pico de FSH, a gente tem a ovocitação. Então, no dia 14, tem a ovocitação. Depois da ovocitação, o que acontece? O que acontece com o resto das células foliculares, das células da teca que ficam no ovário? Não formam um corpo lúteo? Então, depois da fase proliferativa, a gente tem a fase secretora. Por quê? A fase secretora é do dia 15 ao dia 28, exatamente depois do dia fértil, que foi a ovocitação, que seria o estro no ciclo estral. Aí a fase secretora acontece o seguinte: tem a formação do corpo lúteo lá no ovário. E esse corpo lúteo, estimulado pelo LH, começa a produzir estrógeno e progesterona. A progesterona produzida no corpo lúteo vai atuar lá no endométrio, tá? Vai atuar lá no endométrio. Como que ela faz? Ela vai atuar no epitélio glandular do endométrio, certo? Para ele estimular as glândulas endometriais a produzir glicogênio, que eu sei que vai ser muito importante para a nutrição depois do embrião. Né? Glicogênio é reserva energética, lembra? Animal? Então, olha que loucura. A progesterona do ovário, do corpo lúteo, vai estimular lá o endométrio, as células glandulares do endométrio a produzir muito glicogênio. Então, quer dizer que aquele endométrio que já estava grande vai ser estimulado a crescer ainda mais. Então, ele ainda vai aumentar mais. E a rede venosa dele ainda vai aumentar mais ainda para que ele fique muito receptivo para uma possível implantação de um embrião, porque acabou de ovocitar, possivelmente vai acontecer a fertilização, entenderam? Fase secretora, porque o corpo lúteo está secretando progesterona, que está atuando no endométrio, deixando ele bem grande, bem receptivo, bem nutrido, bem vascularizado para receber o futuro embrião, certo? Poxa, não fertilizou. O ovócito não foi fertilizado, ele vai ser mandado embora. Não teve fertilização, o que as células do endométrio fazem? Produzem prostaglandina. O que a prostaglandina faz? Vai lá para o ovário, promove luteólise. Corpo lúteo morreu, não tem mais progesterona. Os níveis de progesterona caem. Os níveis de progesterona caindo, certo? Vai acontecer o quê? Uma fase isquêmica, porque não tem progesterona para estimular as artérias. Lembra da circulação venosa ter aumentado? Não tem progesterona para estimular a manutenção do endométrio, para estimular as artérias espiraladas a ter circulação. Então, acontece uma fase isquêmica, né? Para de nutrir lá, porque não tem progesterona estimulando a circulação. Então, tem uma fase isquêmica. Se não tem nutrição, o que acontece com o endométrio? Não recebe nutrientes, não recebe circulação, as células do endométrio começam a descamar, começam a morrer e elas começam a descamar. Por isso a gente tem a menstruação. A menstruação é a descamação do endométrio. E por que sai muito sangue? Porque aquelas artérias espiraladas que cresceram e se desenvolveram, elas são isquêmicas, elas são rompidas pela liberação do endométrio. Então elas rompem, liberam um pouquinho de sangue até elas fecharem. Esse endométrio, então, se descama e é eliminado na menstruação, que é do dia 1 ao dia 5, que é o início do novo ciclo. Entenderam? Então, fase proliferativa, secretora e menstrual. Tá certo? Então, vamos olhar isso para cá, tá? Então, vamos olhar aqui na tabela agora. E dá até para misturar um pouquinho as fases, depois eu vou misturar. Então, vamos pensar aqui no controle hormonal de estrógeno e progesterona. E aqui, agora, vamos misturar todos os ciclos, tá? Do ovário e aqui do útero. Ó, que loucura. Então, aqui, ó, no ovário, o folículo está em crescimento, estimulado pelo LH, pelo FSH principalmente, e um pouco pelo LH. E aí ele está produzindo muito estrógeno. Então, olha os níveis de estrógeno crescendo. Cresceu, cresceu, cresceu. Viu aqui um pico de estrógeno? O que ele vai fazer? Pico de LH e pico de FSH, que não tá aqui, mas tem. Pico de LH, pico de FSH faz o quê? Ovocitação. Ovocitou, tá vendo? Ó, ovocitou. Quem ficou no ovário? Corpo lúteo. Corpo lúteo estimulado pelo LH forma, né? Libera estrógeno e progesterona. Então vamos ver os níveis de progesterona? Olha o tamanho dos níveis de progesterona. E liberam os níveis basais de estrógeno, mas principalmente progesterona. O que a progesterona faz? Mantém o endométrio. Mas lembra que o estrógeno na fase proliferativa aumentava já o crescimento do endométrio? Ó, produção de endométrio e aumento aqui, ó, das artérias espiraladas e aumento das glândulas. Quando começa a produzir progesterona, olha o endométrio crescendo ainda mais. Olha as artérias espiraladas crescendo ainda mais e olha as glândulas crescendo ainda mais, produzindo glicogênio, entenderam? Não fertilizou.
não fertilizou, o que vai acontecer? Se não fertilizar, nível de progesterona vai cair, porque o endométrio vai produzir prostaglandina, que vai promover luteólise, né? Vai cair, não tem progesterona, nível de progesterona cai, ó. Caiu o nível de progesterona, o endométrio vira uma fase isquêmica, porque não tem progesterona para estimular a circulação, né? Vascularização. Fase isquêmica, ele se descama, diminui todo de tamanho de novo. Nisso começa um novo ciclo. Se começou um novo ciclo, quer dizer que outros folículos são recrutados para começar tudo de novo. Olha que legal. Começou um novo ciclo. Aí aconteceu a mesma coisa, né? Que estradiol, progesterona cresceu, mas aconteceu a fertilização. Olha que loucura. Aconteceu a fertilização. Aquele endométrio que estava todo grande e receptivo recebeu um embrião. Quando ele recebeu o embrião, ele não vai produzir mais prostaglandina, que agora ele tem um embrião. E esse embrião vai liberar HCG, por exemplo, se fosse humano, né? Gonadotrofina coriônica humana. Liberou HCG, ou gonadotrofina coriônica de outras espécies. Esse HCG vai atuar onde? No ovário, mantendo o corpo lúteo. Se mantém o corpo lúteo, o que ele faz? Produz muita progesterona, que mantém o endométrio. Ó que legal! E começa o processo de implantação. Aqui mais um gráfico mostrando as mesmas coisas, aqui ó, do endométrio crescendo, as artérias espiraladas crescendo ainda mais, mantidas pela progesterona, ó, as glândulas, glicogênio, por isso que aqui é a fase secretora, ó, fase proliferativa, fase secretora e fase menstrual, beleza? E aqui do ovário, o ciclo, tá certo? Então, o ciclo menstrual gravídico que eu falei é aquele que quando implantou não vai ter prostaglandina porque a gonadotrofina coriônica vai manter o corpo lúteo vai continuar produzindo progesterona até que a placenta seja formada, que foi o que eu falei aqui, ó. Então, a gonadotrofina estimula o corpo lúteo a produzir progesterona que mantém isso aqui vascularizado e irrigado, tá certo? Podemos comparar os dois ciclos? Claro que podemos. O ciclo de proestro, que é aquela fase em que aumenta o estrógeno, né? Aumenta o estrógeno, é o mesmo que a fase proliferativa do menstrual. O estro é a ovocitação, então é o dia fértil do menstrual. O metaestro é a formação do corpo lúteo com produção crescente de progesterona, que é a fase secretora do ciclo menstrual. E o diestro é o auge da produção de progesterona, que continua sendo a fase secretora, que culmina no pico da fase menstrual, entendeu? Tudo bem? E o anestro só tem lá que é não ovocitação. Beleza? Nos vemos então na parte 3, que é controle hormonal da espermatogênese.